Olá a todos, olá a todas. Devo estar com aquela meio amassada. Eu tô bem gripado, mas graças a Deus, Baruch Hashem, tô bem, tô melhorando. Lechaim. Hoje, 40º dia da contagem do Homer. A gente fala de Yesod. Primeira coisa que eu quero lembrar é o seguinte: 40º dia, 40. 40 é a gematria da letra Mem. Vamos lembrar do seguinte: 40 anos no deserto, 40 dias na montanha, 40 dias e 40 noites de dilúvio. Percebe? São todas situações de transformação. Em 40 anos no deserto a gente se transforma de uma mentalidade escrava para uma mentalidade livre, capaz de popular a terra prometida. 40 dias e 40 noites em cima do monte, a gente se transforma, a gente muda de nível espiritual. 40 dias e 40 noites de dilúvio, o mundo se transforma e a humanidade recebe uma nova chance. Percebe que o número 40, na tradição cabalística, está ligado à transformação. E olha que lindo, deserto é Midbar em hebraico, começa com Mem. O protagonista da Torá, que sobe a montanha, é Moshe, também começa com Mem. O dilúvio é Mabul, começa com Mem. Em suma, estamos no 40º dia da contagem do Homer, estamos quase lá. E hoje é um dia especial para a gente prestar atenção no quão transformador o nosso exercício pode ser. A gente está falando de Yesod, da humildade no relacionamento, ou da humildade no compromisso. Então vamos direto ao assunto e já vamos falar do assunto enquanto a gente fala dos nossos exercícios. Por exemplo, o assunto clássico, embora quando a gente for falar de relacionamento a gente vai falar muito do outro também, mas o assunto clássico quando os cabalistas falam de Hod Yesod é da nossa humildade em relação a Deus, a nossa capacidade de aceitação. E talvez o exemplo máximo disso, a gente está falando de Yesod, a Merkavá de Yesod é quem? É José. Então talvez o grande exemplo de Hod Yesod seja José. Imagina José, ele nasceu, né, num ambiente em que ele era muito querido, muito valorizado, muito especial, mas depois de um certo tempo ele estava no calabouço do faraó, preso injustamente 2 vezes. E o que se conta é que José despertava, ia limpar lá o lugar onde ele ficava, no calabouço, ajudava os grupos de presos a se integrarem, a serem mais unidos, mas sobretudo o que ele fazia enquanto ele estava limpando o calabouço do faraó, ele falava: obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. José sabia que tanto os altos quanto os baixos da vida ajudam a moldar a gente, fazem parte do nosso aprendizado. A gente aprende quando a gente está num bom momento, mas é muito comum que a gente aprenda até mais diante dos desafios. Segundo Salomão, existe mais sabedoria em uma casa em luto do que em uma casa em festa. Quando a gente está lá em cima, eufórico, dizendo que está tudo bem, nem sempre a gente está aberto para aprender. Mas quando a gente passa por dificuldades, aí a gente costuma ficar mais aberto para aprender. Mas vamos lá. A gente está falando hoje da aceitação, que é uma expressão de humildade na relação com o divino. Então, nosso primeiro exercício, o exercício em relação ao divino, é um exercício de aceitação. Você consegue, quando te acontece uma coisa boa, falar: obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu? E você consegue, quando acontece uma coisa diferente do que você queria, você consegue falar: obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu? Porque isso é um super exercício de humildade no nosso relacionamento com Deus. As coisas não acontecem como a gente quer, as coisas acontecem como Deus quer. Então vamos falar agora de Hod Yesod em relação ao próximo. Estamos falando de relacionamento, então o outro aqui é muito importante pra gente, e no relacionamento com o outro, no compromisso com o outro, a gente pode crescer muito, especificamente hoje, através da humildade. Às vezes a gente fica muito preso numa polarização de ideias, de opiniões, ou em algum conflito de argumentos, porque a gente fica muito preso numa polaridade. E se a gente fica muito focado no nosso próprio olhar,
e quer provar que a gente está certo, a gente fica mais preso ainda nessa polaridade. A grande ideia do exercício de hoje é a seguinte: se você tiver a capacidade de reconhecer que o outro é tão ser humano quanto você, que ele acerta e erra da mesma maneira que você acerta e erra, e que nem você, nem ele, nem eu temos a verdade absoluta, ou temos a condição de ver a verdade absoluta, então a gente consegue junto transcender a polaridade. E o que significa junto transcender a polaridade? Em vez de a gente ficar brigando aqui, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, tá... em vez de ficar preso nesse plano aqui, a gente tenta acessar algo mais elevado do que a gente. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Não, calma, tem um lugar aqui de cima que você vê melhor. Se a gente junto consegue elevar a consciência, em vez de brigar nesse plano, estaremos sendo os dois humildes na relação, fazendo um bom trabalho de Hod Yesod em relação ao próximo. Hod Yesod em relação a gente. Humildade no relacionamento com a gente mesmo. Humildade no relacionamento com a gente mesmo começa pela maneira como a gente se trata. Não sei se você já viu alguma pessoa que fala assim: ai, que besta, ai, eu sou muito burra. Não, gente, é assim que você quer se tratar mesmo? Será que é assim que a gente vai se tratar? É diferente de falar eu sou muito burra, de falar, putz, errei. Ok, erramos todos, às vezes, vamos fazer melhor na próxima. Mas sem ficar se castigando demais. E claro, também é um problema aquela pessoa que qualquer coisa que ela faz, ela acha o máximo. Ela acha mais importante que os outros, ela acha que tem que ter mais destaque. Isso também é um desequilíbrio, né? A gente vai buscando sempre o caminho do equilíbrio. E qual é o caminho da humildade na relação com os outros? O caminho na humildade na relação com os outros é a gente ser do tamanho certo e reconhecer os outros do tamanho certo. É a gente estar consciente que a cena que nos envolve, ela é maior do que só a gente. Não, tudo bem, mas ele está falando no relacionamento com o outro, isso é mais fácil. E no relacionamento com a gente mesmo? No relacionamento com a gente mesmo, é a gente saber que a gente é do tamanho que a gente é. Não é muito legal a gente ser menos do que a gente é. A gente ficar se subestimando, a gente ficar achando, isso eu não consigo, isso não é pra mim. Mas também não é muito legal a gente ficar sendo prepotente, ficar tentando ser mais do que é, ficar achando que tem mais, direito a mais do que os outros. Então, o exercício na relação consigo mesmo, quando a gente fala de humildade no comprometimento consigo, no compromisso consigo, na relação consigo, é a gente nem ser demasiadamente autoindulgente, nem ficar se exigindo demais. E a gente conseguir ter um relacionamento, no mínimo respeitoso, se possível amoroso com a gente, onde a gente se cobre na maneira do saudável. Mas mesmo que essa cobrança, mesmo essas vontades, essas expectativas, que elas sejam uma medida do que é viável pra gente. A gente nem quer gerar autoindulgência. Então, se o cara se exige muito menos do que ele pode oferecer, fica lá boa parte do dia folgadão e talvez não seja o melhor para ele. Por outro lado, se o cara se exige num nível absurdo, aí ele nunca tem tempo de parar, nunca tem tempo de estar tranquilo. Ele fica com a sensação de que ele está sempre em falta, que ele é menos do que ele deveria ser, e isso não é exemplo de humildade. Exemplo de humildade é a gente aprender a ser do nosso tamanho. E se você quer trabalhar Hod Yesod com relação a você mesmo, significa a gente conseguir se tratar, ter um relacionamento com a gente mesmo que seja íntegro, que seja ter uma aceitação muito grande a quem nós somos. Te vejo amanhã. Lembra que tem a descrição no vídeo do canal, cabalaemportuguês.com, se você quiser vir fazer um estudo ao vivo com a gente via Zoom. É só se inscrever lá para uma aula experimental gratuita. Lembra de dar um like no vídeo. E é isso aí, pessoal. Se inscrever no canal. Shabbat Shalom Mevorach. E vejo vocês amanhã. Forte abraço, até lá. Shalom. Venha conhecer uma de nossas turmas. Terças-feiras,
às 19 horas ou quintas-feiras às 20 horas. Até lá, forte abraço e Shalom!